Olá amigos, muito obrigado aí pela sua audiência aqui mais hoje na sequência do estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui nos estúdios da AD Peniel em Mococa e conosco aqui o pastor Paulo Francisco, também a missionária Ana Paula, que vai nos ensinar essa segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Quem acompanha pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é a lição de 12 de abril de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tenho certeza que essa aula vai ser muito edificante para a sua vida, então eu te peço, fique conosco e no final nós vamos orar pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai agir na tua casa, na tua família, naquilo que você precisa. Amém? Olá para todos vocês. Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Efésios, que é o tema, do trimestre. E gostaria de pedir para vocês pegarem a Bíblia, abram lá em Efésios, no capítulo 1, que nós vamos estar estudando. Então fica com a Bíblia aí do lado, para você estar acompanhando a leitura. O tema da aula é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, ou seja, a excelência das bênçãos espirituais em Cristo. O versículo-chave, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então olha lá, que nos abençoou, já estamos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que é estar em Cristo? O que significa esse em Cristo? Eu posso pegar aqui como exemplo, por exemplo, esta água aqui, ela está dentro do copo, ela está no copo. Se eu mudar o copo de lugar, a água também vai junto. O que acontecer com esta água, o que acontecer com este copo vai acontecer com a água. Ela depende o quê? Do copo, ok? Se eu colocar ela aqui, a água vai junto, porque ela está no copo. Assim somos nós em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós dependemos dele. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é justamente viver esta íntima relação de dependência. Assim como a água aqui, depende do copo, o que acontecer com o copo acontece com ela, assim somos nós em Cristo. Então, se Cristo, a Bíblia fala aqui, se nós olharmos em Efésios 1:22, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Se nós estamos em Cristo e tudo está sujeito a Cristo, então tudo está sujeito a nós. Então dá para nós termos uma ideia do que é estarmos em Cristo, desse grande privilégio. Então estar em Cristo é essa relação íntima de dependência. O que Cristo falou? Eu sou a videira, vocês são as varas. Se vocês estiverem em mim ou em vocês produzirão bons frutos, e sem mim nada podeis fazer. Essa frase, sem mim nada podeis fazer, é a frase que explica essa dependência. E aí ele continua: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas espera aí, então o Senhor está falando que tudo que nós pedirmos nos será feito na relação de dependência. O que isso significa? Que se existe essa relação de dependência, nós vamos pedir tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Não é que eu vou pedir o que eu quero, mas numa relação de dependência, eu vou pedir tudo o que o Senhor quer para mim. Porque Ele sabe qual é a boa e perfeita vontade para mim. Essa posição é muito interessante, missionário, porque a grande dificuldade do ser humano
nessa relação de dependência de Deus, de dependência de Cristo, né, de ser um em Cristo, é realmente a confiança. Porque às vezes nós achamos que o que nós queremos é o melhor. Todos nós às vezes temos essa percepção de acharmos que para nós sermos felizes teremos que ter isso, aquilo, né, relacionar com tal pessoa. Então são pensamentos nossos, né? E isso mostra muitas vezes que nós ainda não estamos verdadeiramente em Cristo, que nós estamos fazendo prevalecer a nossa vontade, o nosso eu. E o Senhor Jesus diz o que ele disse: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, a proposta do Evangelho, né, conforme você está nos explicando aqui, é realmente o ser humano, né, entender que ele é incapaz por si só de decidir a sua vida e deixar Deus dirigir a sua vida, né? Isso aí é o maior desafio de todos nós. Por quê? Porque somos cheios de vaidade, somos cheios de orgulho, né? E nós queremos fazer prevalecer esses nossos desejos, esses nossos gostos. E hoje ainda mais numa sociedade, né, que nós estamos vivendo individualista, consumista, egoísta, querendo sempre, né, agir ao seu bel prazer. Então essa é a dificuldade de hoje a mente do ser humano entender a perfeita vontade de Deus, né? Então essa imagem aqui, não sei se a câmera consegue captar bem, mas essa imagem achei até muito sugestiva, muito interessante, né? Aqui nós vemos que o corpo de Cristo é a igreja, não é isso? E Paulo fala, né, que o Senhor Jesus é a cabeça do corpo, nós somos parte do corpo. Até tem um texto que Paulo ele faz a comparação de cada um de nós sendo como membros, né? Um é a mão, um é o braço, né? E assim nós todos, né, nos seus chamados, nos seus talentos, mas todos nós formando um único corpo, que é o corpo de Cristo. Então, essa lição é muito interessante nós saber disso, porque nós só vamos conseguir realmente sermos felizes se nós realmente entregarmos a nossa vida a Cristo. Você pode se esforçar, você pode estudar, você pode conquistar muitas coisas, mas a felicidade plena somente você encontra em Jesus. E Jesus está nos convidando para isso, missionário. Ele quer que nós, né, fazemos parte desse corpo. Ele está ali, né, nos convidando, chamando para que nós integramos a este corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. E quando a gente fala igreja, não estamos falando aqui de uma denominação. Nós estamos falando daqueles que seguem fielmente a sua palavra, né? Que tem um compromisso com a palavra de Deus. Esse é a igreja do Senhor Jesus. Verdade. E essa passagem também eu acho muito interessante, porque ela revela a comunhão que o Senhor deseja ter conosco, né? Ele fala, ó, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, isso é o que ele está expressando ali, uma comunhão, né? Uma forma de estar interagindo conosco, um relacionamento, né? Isso que o Senhor nos sugere, ele deseja ter um relacionamento conosco. E para a gente ter esse relacionamento, a gente realmente precisa, né, dar essa atenção, né, abrir o nosso coração para a palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo faça em nós essa transformação, essa ligação com o Senhor Jesus. Então olha lá, quem nós somos nele? Quem nós somos em Cristo? Quem você é em Cristo? Que nós acabamos de ler em Efésios, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Herdamos com Ele todas as coisas. E se somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então nós somos filhos
e herdeiros. Então, parte dessas bênçãos nós já estamos vivendo aqui, já estamos vivenciando. E a outra porção, a outra parte, nós ainda vamos viver na eternidade. E as bênçãos que nos espera, linguagem humana nenhuma conseguiu ilustrar, né? Missionária, Então, mas quer dizer que grande. não é todo mundo que é filho de Deus? Porque a gente vê todo mundo dizendo, não, todo mundo é filho de Deus. Aqueles que a Bíblia creem, diz né? disso? Aqueles que creem. Então, até tem uma comparação muito interessante para você que está nos ouvindo, participando aqui, a diferença de filho para criatura de Deus. Todos nós fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus. Agora, filhos de Deus é aquele que recebe o Senhor Jesus e crê no Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Esse é dado o direito, né, capítulo 1 de João, do Evangelho de João, este é dado o direito de ser chamado filho de Deus e aí sim fazer parte das heranças, né? Numa família, quem tem direito à herança é os filhos, não os que são criados, né? E aí eu vi uma comparação muito interessante, eu queria compartilhar com você sobre a diferença de uma criatura para um filho. Você imagina, você na sua casa que gosta de um animal de estimação, o seu cachorrinho, né? Vamos imaginar assim, e ele fica doente, e você leva ele no veterinário e fica lá R$100 para você dar uma vacina, uma injeção dele para ele recuperar. Você gasta os R$100. Você volta, de repente ele fica de novo, aí você volta, olha, vai ficar em R$500. Você sacrifica um pouquinho, vai lá e paga os R$500. Mas se o veterinário falar para você que vai ficar em R$50 mil, R$100 mil o tratamento do teu cachorro, olha, eu vou dizer uma coisa para você, dificilmente, né, você vai fazer esse tratamento do seu cachorro. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. E se for o seu filho que precisar de um tratamento de R$100 mil? Você vai vender sua casa, você vai se desdobrar, você vai fazer qualquer outra coisa, pedir ajuda para salvar o seu filho. Então, assim é Deus em relação aos filhos, em relação às criaturas. Todos, como criaturas, são abençoados por Deus. Nós vemos que o sol brilha para todos, a chuva vem para todos, não é isso? A terra brota o alimento e todos comem, mas existe uma diferença, né, de filho para criatura. Filho tem muito mais, né, do que apenas aquele que é criatura. Filho tem o privilégio da herança, e principalmente a lição de hoje, principalmente, Ana Paula, a herança espiritual, né, que é o que o Senhor nos fez herdeiros, né? Você sabe, meu amigo, que o inimigo ele tem eu diria assim, eu não sei se é a expressão correta, eu dizer para você que o inimigo morre de inveja de nós, né? Porque um dia ele teve as bênçãos espirituais porque ele estava com Deus, mas pelo seu pecado, a Bíblia diz, ele foi apinchado. Só que ele sabe que nós, né, ele não tem mais o direito de recuperar aquilo que ele perdeu. Agora nós não. Ainda que você fale, poxa, mas eu já fiz tantas coisas erradas, eu já pratiquei. Se hoje você decidir abandonar essa vida e falar assim, hoje eu vou tomar uma posição e não ser mais apenas uma criatura, mas ser filho de Deus, você vai ter o direito dessa herança também, independente do teu passado. Então o inimigo ele tem uma certa inveja de ver você conquistando as bênçãos que ele não pode conquistar. Por isso eu deixo essa palavra para você. Você tem o direito, apenas você querer, apenas você se posicionar, dizendo, olha, eu aceito ser chamado filho de Deus, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor, Salvador da minha vida, eu faço uma aliança com Ele, eu vou entrar, como aquela imagem que nós vimos aqui, eu vou entrar nesse corpo e você parte dessa igreja. Aí com certeza você será herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Amém. A fonte deste poder, olha lá o que fala em Efésios 1,19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, ou seja, existe um poder sobre nós, os que cremos, aqui ó, que você comentou, os que cremos,
segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando. Ou seja, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo é o poder que vive dentro de nós que cremos. Amém. Que poder é esse? Qual é a fonte deste poder? O Espírito Santo. Então existe um poder dentro de você. E esse poder, a fonte deste poder é o Espírito Santo. Olha lá, a fonte deste poder é o Espírito Santo. Em Efésios 1, 13 e 14, olha o que fala. Em quem também vós estáis, né, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, então é para aqueles que ouviram o evangelho da salvação e creram, fostes selados. Para estes receberam um selo, selados com o Espírito Santo da promessa. O que representa o selo? Então, para mim falar que algo é meu, então eu vou colocar um selo, né, que autentica que aquilo ali pertence a mim. Então, o Espírito Santo é a prova de que nós pertencemos a Deus. E aí, continuando no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? Então eu vou comprar alguma coisa, só que eu não vou levar ainda aquilo. Só que o vendedor vai pedir um sinal, né, em dinheiro. Então deixo com ele parte do pagamento e não vou levar aquilo ainda, mas eu vou depois levar. E eu deixei como garantia de que eu vou levar aquilo, um penhor, um sinal, uma parte do dinheiro. Qual que é o sinal, qual que é o penhor que o Senhor vai voltar para buscar o que é seu, que somos nós? O Espírito Santo. Então Ele vai voltar para buscar todos aqueles que têm esse selo, que têm esse sinal, que é o Espírito Santo de Deus. Agora, que poder extraordinário é este que repousa dentro de você? Então nós lemos aqui, né? Sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós. Que poder extraordinário é este que está em nós, que é o Espírito Santo que está em nós, que é a fonte deste poder? É o poder que explica a frase de Paulo em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, ele diz: só eu posso estar em abundância ou eu posso estar em necessidade, mas em todas as coisas eu tudo posso. Eu vou passar por qualquer situação, mas me alegrando no Senhor. De onde que vem esse poder dele conseguir tirar essa força para passar em quaisquer situações? Do Espírito Santo, esse poder que está dentro dele. Esse poder extraordinário é o poder que nos traz uma vida de deleite. O que é uma vida de deleite? É alegrar-se no Senhor, grandemente no Senhor. Essa alegria constante no Senhor. Essa alegria vem desse poder, vem do Espírito Santo. Na aula passada, o que nós vimos? Que o sentido da vida é viver para louvor, para a glória de Deus. Não é? O sentido da vida não foi isso que nós vimos na aula passada? E agora nós colocamos uma vírgula. E deleitar-se no Senhor. O sentido da nossa vida é vivermos para a glória de Deus, nos deleitando, nos alegrando no Senhor. Então, de onde que vem esse poder, essa alegria? Do Espírito Santo de Deus. O poder de Cristo na terra. Esse poder que ressuscitou a Jesus, esse poder que está em você é o poder que Jesus usou nesta terra, em curar, em libertar. É este o poder que nós estamos falando. O poder que faz o cego enxergar, o poder que faz o surdo ouvir, o poder de transformação. Existe dentro de você um poder transformador, que tem gente que fala, nasci assim, vou morrer assim. Não, existe um poder que quer te transformar, que está dentro de você. Meu irmão missionário, é até importante, aproveitando essa palavra, o poder do Espírito Santo de transformar. Uma vez eu assistindo uma programação, uma apresentadora lançou a seguinte questão assim: poxa, mas os evangélicos é cheio de ex, né? Ex-drogado, eis isso, eis aquilo, né? E é uma realidade. A igreja do Senhor Jesus
é formada por ex. Ex derrotado, agora sendo vencedor. Porque era dominado pelas drogas. Quando você tem um encontro com Jesus, você já tinha sido internado 30 vezes e não conseguiu se recuperar. Quando você recebe o Espírito Santo, de repente as pessoas vão olhar para você e falar: mas o que aconteceu com essa pessoa? Começou a ir para a igreja e agora, né, já está aí todo diferente? Quantas pessoas, meu amigo, Deus já fez essa obra? Pessoas que estavam com a vida destruída, casamento destruído, não tinha solução, mas tiveram um encontro com essa palavra, com o Espírito Santo. Esse poder de transformação, ele age, isso é real. Se você tem um problema, está passando uma dificuldade, e você já lutou com todas as suas forças, você já está dizendo que não tem mais jeito, eu vou dizer para você, realmente, se você continuar fazendo as mesmas coisas e vivendo do mesmo jeito, não tem mais jeito. Mas se você tomar uma posição de ter um encontro com o Senhor Jesus, buscar o Senhor Jesus, e você receber o Espírito Santo na sua vida, e o Espírito Santo entrar na sua vida, aí você vai ser selado, né? Quando Deus olhar para você, não vai ver você apenas, vai ver o sangue de Jesus sobre você, o selo do Espírito Santo sobre você, e aí você vai receber essa força transformadora. Aquilo que você tanto sonhou em conquistar e nunca conquistou, aquilo que você sonhou tanto, às vezes o seu filho, que você luta para tirar ele desse mau caminho que ele entrou, né? Tantas outras coisas, problemas que você tem na vida, enfermidades. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe todo esse poder. O poder do Espírito Santo é o poder de Deus, e ele está à nossa disposição, aos que crêem, né? Aos que crêem no Senhor Jesus, você tem esse poder. Então, é uma oportunidade de eu dizer para você, amigo, que está participando aí, que Deus não nos abandonou. E esse Espírito Santo, missionário, ele foi dado a nós quando o Senhor Jesus ele foi levado, né? Quando ele foi triunfado para o céu, depois de ressurreto, ele diz aos seus discípulos: olha, eu não vos deixarei só, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo Consolador, para que esteja convosco até a consumação dos séculos. Então, meu amigo, o Espírito Santo é Deus conosco. É uma força extraordinária. Você não pode abrir mão disso. E Ele quer um relacionamento com você. Ô pastor, eu estava lendo essa semana um livro, A Cruz e o Punhal. E o pastor, ele pergunta para os... Ele trabalhou com drogados, né? Eles eram viciados em heroína. E ele pergunta para aqueles que se libertaram: como que vocês conseguiram? Quanto que vocês conseguiram se libertar verdadeiramente das drogas? Porque é um processo. E aí o primeiro que ele perguntou falou: quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu senti uma força muito grande, porque eles dizem assim que o problema não é tanta questão do corpo, porque você passa por um período ali de abstinência, você passa por um período ali que teu corpo ele vai sentir muito aquilo, mas passou aquele período, o corpo já vai voltando ao normal. Agora o problema é a mente. O problema é a mente. Eles dizem, existe uma voz da nossa mente, e essa voz fica nos atentando a voltar. Nós, quando fomos batizados com o Espírito Santo, eu senti uma força sobrenatural. Foi essa força que eu consegui vencer essa tentação. Ele perguntou para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, para vários que foram libertos. E todos responderam: ora, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Que você recebe aquele revestimento de poder. E o Espírito Santo, a Bíblia fala que a função dele é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, né? O Espírito Santo ele colabora quando a palavra de Deus é anunciada e a pessoa dá ouvido para a palavra. O Espírito Santo então agora começa a trabalhar em favor daquela pessoa que deu ouvido à palavra, né? Ele vai trabalhar no coração, vai trabalhar na mente, trazendo libertação, revelando para aquela pessoa que ela está em pecado, convencendo que Deus, né, é justiça, e convencendo que Deus é juízo, e que nós precisamos tomar uma atitude diferente da qual nós estamos vivendo. E é maravilhoso isso, né? O agir do Espírito Santo. E que poder é esse? Também é um poder para que
vai te dar autodomínio, mansidão, alegria, benignidade, paz. E talvez você pergunte, mas peraí, eu tenho o Espírito Santo, mas sou uma pessoa iracunda, sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa triste, depressiva, que não consegue ter paz. Mas eu não tenho esse poder, eu sou cristão, tenho o Espírito Santo, mas eu não vivo isso daqui. Por que você não vive isso, se o poder está dentro de você? Essa é a imagem bem ilustrativa. Essa imagem, essa pintura, ela foi feita para ilustrar Apocalipse 3:20, que Jesus fala, eis que estou à porta e bato, quem me abrir, entrarei e cearei com ele. Mas também nós podemos colocar aí o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer falar conosco. Ele quer se comunicar conosco. Ele está à porta da nossa mente batendo, mas nós fazemos o quê? Estamos ensurdecidos para a voz do Espírito Santo. Esse que é o grande problema. Não está havendo esta comunicação. Não existe essa comunicação. E por causa disso existe um poder dentro de você e você não está usufruindo da alegria que ele pode te dar, da paz que ele pode te dar, desse poder que ele pode te dar. Por que você não está usufruindo disso? Porque você não está abrindo a sua mente para ouvir a voz do Espírito Santo. E quando o pintor ele pinta este quadro, ele tem a intenção de não colocar a maçaneta para o lado de fora. A intenção é deixar a maçaneta só tem para o lado de dentro. Por quê? É a pessoa que vai abrir. Então o Espírito Santo ele está ali querendo falar, ele está ali querendo nos guiar, conduzir nas nossas vidas, para nós podermos usufruir de todo esse poder, mas nós não abrimos a porta, e a porta está para o lado de dentro, cabe a nós abrir essa porta. Mas sabe por que nós não fazemos isso, pastor? Sabe por que nós temos medo de abrir essa porta de comunicação com o Espírito Santo? Porque quando nós tínhamos a nossa antiga vida, nós acostumamos que nas nossas decisões é eu e mais eu. E agora nesse novo relacionamento, é difícil para nós tomarmos decisões sabendo que agora é eu e o Espírito Santo. E sabe por que é difícil? Porque quando você começa a tomar suas decisões, a ser dirigido pela vontade do Espírito Santo, você vai ter que sair desse comodismo. O Espírito Santo, a primeira coisa que ele vai te confrontar, você vai ter que sair desse comodismo. É a primeira coisa que ele vai fazer. Tem até a história de um homem, de um pastor, ele morava no interior, nos Estados Unidos, e tinha uma igreja de 250 membros, a igreja dele. Sua esposa estava grávida, ele tinha sua casa própria, a igreja era deles, não era alugada. Ali ele tinha todo o comodismo. Porém, o Espírito Santo um dia começou a incomodar ele a partir de uma imagem que ele viu numa revista de 7 adolescentes que tinham assassinado um menino inocente. A hora que ele viu a cara daqueles 7 jovens, ele começou a chorar. E foi um incômodo tão grande, que o Espírito Santo falou, você vai para Nova York. E ele nunca tinha pisado numa cidade grande. Você vai para Nova York e você vai pregar lá, para os bairros onde está as quadrilhas, onde a lei lá é o punhal. Era o punhal. Ele nunca tinha feito isso na vida. Então olha a loucura. Então quando você começa a ter esse relacionamento com o Espírito Santo e deixa ele dirigir a sua vida, ele vai te mostrar uma coisa, você vai ter que viver pela fé. Muitas vezes você vai ter que sair daquela tua razão, porque, por exemplo, qual que era a lógica daquele homem, daquele pastor, né? Sair de lá com a esposa grávida, com 250 membros na sua igreja e pregar num lugar que a vida dele corria risco. Mas era pela fé. Então, nós temos medo disso, pastor. Esse é o nosso medo. Isso é um ponto muito importante que você está colocando, né? A sensibilidade nossa com o Espírito Santo. Isso é algo que nós temos que cuidar. Porque muitas vezes, como você está colocando, nós endurecemos o coração, né? E de repente o Espírito Santo está falando, você não está nem ouvindo mais. Você não está entendendo mais a voz do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito, né? A vontade de Deus.
Aí o que ocorre, né? Muitas vezes na dureza, no vazio de Deus, no vazio da sua palavra. Deixa eu dizer para você, às vezes você fala assim, puxa vida, mas como que eu vou conseguir isso? Isso, o Espírito Santo você recebe no momento que você tiver a sua decisão para Cristo. Mas você precisa de participar, de se envolver na obra de Deus e alimentar da sua palavra e aprender da sua palavra, que dessa forma Deus vai te moldando, vai te transformando e você vai aprendendo a usar essas ferramentas e tornar mais sensível à voz do Espírito Santo. Porque é o que você disse, às vezes é difícil a pessoa ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo, porque muitas vezes a voz do Espírito Santo confronta a nossa vontade. Aliás, na maioria das vezes. Porque nós, o que nós queremos? Nós queremos vida mansa, meu irmão. Nós queremos dinheiro no bolso, alimento, tudo, saúde para a família. Põe as pernas para cima no sofá e vamos curtir um filme lá, pastor. Larga a mão de mais nada. É isso que o ser humano todo quer. Mas quando nós temos esse relacionamento com o Espírito Santo, ele nos incomoda. Aliás, nós estamos aqui hoje porque o Espírito Santo nos incomodou para trazer essa palavra para você que precisa aprender a palavra de Deus. Né? Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos motivou. Né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo mesmo, que escreveu essa carta nos Efésios que nós estamos estudando, ele diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia e de temor. Então você sabe por que muitas pessoas desbravam na vida, se lança na obra e faz projetos sociais, projetos, né, de restauração de vidas, de casamentos. Conhecemos tantos projetos assim. Por quê? Porque o Espírito Santo impulsionou e essa pessoa deu lugar para Deus agir. Mas é tão lindo isso, mano, missionária Ana Paula, porque isso aí, às vezes a pessoa fala assim, mas vai ser difícil. Realmente existe um esforço que nós temos que fazer. Porém, o dono da obra é o Senhor, nosso Deus. Então você não precisa ficar preocupado. Às vezes a nossa preocupação e a nossa ansiedade é por falta de fé. Porque se você realmente confiar, né, que o Senhor ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, você vai se lançar na obra de Deus e vai fazer a sua vontade. E com certeza você vai ver que aquilo que parecia impossível, de repente já foi feito. Por quê? Porque o Senhor ele precisa só do vaso. Ele é o que tem todo o poder, ele que move tudo para as coisas acontecer. A gente tem tantas experiências, eu particularmente, teve uma situação esses dias atrás que eu passei, que o Senhor falou no meu coração, você tem que fazer isso aqui. E eu relutei, pastor, eu falei, não, puxa vida, né, isso é coisa para todo mundo fazer, por que eu fazer? E a hora que eu falei isso aí, o Espírito Santo veio, mas na hora assim me confrontou, né? Mais ou menos assim, quem que manda? Quem que domina a tua vida? Estou falando para fazer. E na hora, pastor, veio aquele temor sobre a minha vida. Eu falei, Senhor, se é o Senhor que está falando, eu vou fazer. E aí eu não relutei em obedecer, obedeci ao Senhor. E isso aí é interessante porque você vai aumentando a sua comunhão, a sua intimidade com Deus, né? E você vai vendo Deus te usar em muitas outras coisas, né? Porque Deus precisa de nós aqui na terra para fazer a sua obra. Tem pessoas precisando de ouvir uma palavra, tem pessoas precisando ser socorridas em tantas áreas da vida. E com quem Deus pode contar, missionário? Com aquele que ouve a voz do Espírito Santo. Porque você acha que Deus não sabe todos os problemas que nós temos? Todos nós da face da terra? Você acha que Deus não está vendo a oração de pessoas que estão orando ali, clamando por uma libertação, por um filho, por uma enfermidade, por um problema familiar? Quantas pessoas estão nessa hora clamando, desesperado, com socorro de Deus? Aí Deus toca no seu coração para você ir lá fazer uma coisa e você pega e fala assim, eu não vou. Aí Deus não tem como agir, porque depende de nós. Nesse sentido, entenda o que eu estou dizendo. Ele para fazer a obra dele aqui na terra, ele nos escolheu. Né? Tanto os anjos queriam fazer, e o Senhor não permitiu. Essa obra é nossa. Então, o viver na dependência do Espírito Santo, na obediência do Espírito Santo, é algo maravilhoso.
Se nós nos lançarmos diante do Senhor, né, para sermos vasos usados por Deus, vou dizer uma coisa para você, meu amigo, ninguém te para, ninguém vai te impedir. Sabe por quê? O que diz a palavra, operando Deus, quem impedirá? Então o Espírito Santo é Deus. Quando Ele toca no seu coração para fazer, faça. Não olhe, mas as pessoas vão achar isso, não é que eu estou maluco, que eu estou doido, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Esquece as pessoas. Quem pode salvar a tua vida não são os amigos, são as pessoas que muitas vezes, né, conselhos que mais nos faz parar e nos faz andar para trás do que olhar para frente. Agora Deus não. Deus tem um projeto grande na nossa vida. E é maravilhoso você estar na dependência do Espírito Santo. Amém. Ô pastor, e a porta de comunicação com o Espírito Santo que nós precisamos abrir é a porta da oração. Esse mesmo pastor, ele diz que antes de Deus começar a chamar ele para ir para Nova York, e ele ouvir, né, a voz de Deus falando com ele, apesar que Deus fala conosco de várias formas, né, às vezes através da dor, através da palavra, de várias formas. Só que ele diz, antes desse meu chamado, eu tomei uma decisão. Que decisão? Eu passava a noite 2 horas assistindo a televisão. E eu percebi que não havia nada ali que edificava a minha vida. Não havia nenhuma programação ali interessante que edificava a minha vida. E eu tomei a seguinte decisão. Eu vou vender esta televisão e vou essas 2 horas orar. Essas 2 horas que eu gastava assistindo televisão, eu vou passar esse período orando e lendo a palavra de Deus. Depois que ele abriu essa porta de comunicação com o Espírito Santo, aí Deus começou a ouvir o chamado de Deus, a voz de Deus para fazer uma grande obra. E ele é espetacular. Quem tiver a oportunidade de ler este livro, A Cruz e o Punhal, né? Então ele fez coisas assim, Deus usou ele e foi tremendo a transformação de centenas de jovens ali. E então, mas só que assim, missionário que você está dizendo, né, uma obra linda que Deus fez através desse pastor, só que o Deus que fez na vida dele quer fazer na minha, na sua e na sua, e coisas assim extraordinárias, né? Quem realmente colocar a sua fé em ação. Meu amigo, às vezes você fala assim, preste atenção no que eu vou dizer para você, não é religiosidade, não é tradição, não é isso, é convicção, é entrega total da nossa vida nas mãos de Deus, entendeu? Esse relacionamento, essa intimidade com Deus, nós precisamos disso. Como diz o Senhor Jesus nesse capítulo que nós lemos, São João, capítulo 15, né? Sem mim nada podeis fazer. Meu amigo, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem essa força sobrenatural na nossa vida, nós vivemos aquela vida da mesmice, aquela vida vazia, aquela vida, sabe, cansada, oprimida. Agora, quando Jesus entra na nossa vida, o Espírito Santo entra na nossa vida, aí você começa a ver sentido para a vida, sentido, porque todos nós aqui já tivemos experiências com o Espírito Santo, temos, e muitos outros que têm grandes experiências com o Espírito Santo. A nossa alegria, Ana Paula, missionária, pastora, a nossa alegria é quando nós vemos o fruto. Verdade. Quando nós vemos o que Deus faz através daquilo que nós obedecemos a Deus. Nós obedecemos ao Espírito Santo, naquilo que Ele nos direcionou, e de repente, naquele momento, toda aquela dificuldade, as críticas, né, muitas pessoas, né, contrárias àquilo que você está fazendo, só que depois passa o tempo, você olha para trás e diz assim, valeu a pena, porque olha que tudo que aconteceu, se eu tivesse negado ou resistido à voz de Deus, não teria sido feito isso que foi feito, né? Até aproveitando aqui, tem um amigo meu, com o nosso trabalho aqui no Ministério da Opinião, fez 4 anos em janeiro, né, pastor? Isso mesmo, né? E eu tenho um amigo muito amigo, inclusive pastor também, e quando nós fomos fazer esse projeto, esse pastor disse para mim assim, olha, sou muito amigo, gosto muito de você,
Só que é o seguinte, eu vou continuar orando para você, mas para a sua igreja aí não. Hoje eu brinco com ele e falei, aí, continua orando por mim? Se fosse você, eu orava, porque de repente, né, você vai ter o prazer de dizer assim, olha, a vitória dele também teve minha oração. Agora você não vai orar, eu vou ser vitorioso do mesmo jeito. Sabe por quê? Não é porque a oração dele não tem valor, mas é que nesse ponto, né, ele estava com a sua mente, né, desligada, não estava sendo movido pelo Espírito Santo. E é tão importante esse assunto, pastor, pelo seguinte, às vezes a gente quer enfiar a palavra de Deus na mente das pessoas, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, a gente tenta, pastor, e nunca entra. Sabe por quê, meu amigo? Esse convencimento é o Espírito Santo que faz. Entendeu? Então às vezes você vai. É por isso que não adianta entrar em polêmica e querer relutar e dizer, não, porque a pessoa não vai entender, porque ela está cega espiritualmente. Só através do Espírito Santo que você realmente tem esse discernimento e esse convencimento. Por isso, meu irmão, meu amigo, deixa o Senhor falar no teu coração e obedece essa palavra. Amém. Você está vivendo a realidade de quem você é em Cristo? Se nós temos todo esse poder vivendo em nós, será que nós estamos vivendo essa realidade de quem nós somos em Cristo? Nós somos filhos e somos herdeiros. Será que nós temos vivido essa realidade de deleitar-se no Senhor, de nos alegrarmos no Senhor? Será que nós temos usado todo esse poder que Ele tem nos dado? Muitos vão responder que não. Por que não? Antes de eu falar por que não, olha aqui o que nós precisamos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quem que testifica a nós que nós somos filhos? O Espírito Santo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Só que a condição de filho é lá, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Então, se você é filho, você deve ser guiado pelo Espírito Santo. Então, o fato de você não estar usufruindo, não estar vivendo essa realidade de quem você é em Cristo, é porque você não está sendo deixado ser guiado pelo Espírito Santo. Você está tampando os ouvidos para o Espírito Santo. E o que nos ensurdece para a voz do Espírito Santo? Olha lá, nesse slide. A culpa não escuta a graça de Deus. O orgulho não escuta a grandiosidade de Deus. A raiva não escuta a misericórdia de Deus. A dúvida não escuta a soberania de Deus. A baixa autoestima não escuta o amor de Deus. Sabe que tem um pastor que ele falou assim, não tem um cristão que eu conheça que tenha certeza de que é amado por Deus. Olha só, né, um pregador muito conhecido. Não há um cristão que eu conheça que tenha a certeza de que seja amado por Deus. Olha que situação que nós estamos. Por quê? Porque deixa com que tudo isso ensurdeça, te deixa surdo para a voz do Espírito Santo. Deus não consegue falar em uma mente ansiosa, irada, murmuradora, duvidosa, conformista, etc. Deus não consegue falar numa mente dominada por estes sentimentos, por estes pensamentos. E aqui eu gostaria de contar uma história real de uma menina. E ela diz o seguinte, olha, eu sou surda de um ouvido, era surda de um ouvido, e aquilo era muito vexatório para ela, ela tinha vergonha daquilo, uma criança. Mas todo ano eu tinha que passar pelo teste na sala de aula com a professora. Ela me chamava, sussurrava uma palavra qualquer, uma frase qualquer no meu ouvido, e eu tinha que repetir. E aquilo para mim era muito humilhante, porque toda a sala ficava sabendo que eu não escutava de um ouvido. E aí aquele ano chegou o dia, que para ela era um martírio, do teste, e era uma outra professora. E aí ela vai até a mesa da professora, e a professora sussurra, mas não no ouvido que ela não escutava. A professora vai sussurrar
no ouvido que era escutado, e sussurra o seguinte: eu gostaria que você fosse a minha filhinha. Essa criança que falou assim, né, depois de adulta, quando adulta, ela fala assim: olha, aquela palavra mudou o meu futuro. Tudo que eu vim a conquistar e a ser foi graças àquela palavra. E a mesma coisa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai sussurrar naquele ouvido que não escuta nada. O Espírito Santo, ele não vai sussurrar naquela mente ansiosa, aquela mente que nós acabamos de ler aqui, irada, murmuradora, duvidosa. Não. Mas ele quer sussurrar na tua mente quando tiver sem nada disso. Sem nada disso que ensurdece você. E o que ele quer sussurrar? Se você ainda não é evangélico, não aceitou a Cristo, ele vai sussurrar pro lado de fora, do lado de fora. E ele vai sussurrar: gostaria que você fosse o meu filhinho, gostaria que você fosse a minha filhinha. Mas se você já tem o Espírito Santo, ele vai sussurrar do lado de dentro. E ele vai sussurrar na sua mente: gostaria que você vivesse a realidade de ser o meu filhinho amado. Gostaria que você vivesse a realidade de ser a minha filhinha amada. É isso que o Espírito Santo sussurra para nós. Mas ele não vai sussurrar naquela mente que ensurdece a voz dele. E sabe por que ele fala isso? Ele vai sussurrar isso, que gostaria que você vivesse a realidade de ser o filhinho e a filhinha amada dele, porque ele quer nos dar farturas de alegria, como fala em Salmos 16:11, farturas de alegria, e quer que nós possamos usufruir das suas delícias. O Senhor quer que nós vivamos em alegria. Em alegria. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, tem esse poder dentro dele, ela não pode ser uma pessoa depressiva, iracunda, uma pessoa irada, ansiosa. Não pode. O que está faltando? Abrir essa porta da comunicação. O que está faltando? Ela ouvir a voz do Espírito Santo. Ela ouvir o Espírito Santo falando: meu filhinho amado, minha filhinha amada. Nós precisamos viver essa realidade de sermos filhos. Isso que nós precisamos. E aí, a tua reação a essa voz, a esse sussurrar do Espírito Santo, é o que vai determinar o teu futuro. É isso que vai determinar o seu futuro. Você aceitar essa realidade de ser filho, de saber que existe um poder dentro de você que quer guiar e dirigir a sua vida. Se você aceitar isso ou não, é o que vai definir o seu futuro. Assim como aquela palavra daquela professora: gostaria que fosse minha filhinha querida. Assim como essa palavra determinou o futuro dessa criança. Aquilo que o Espírito Santo está falando para você é o que vai determinar o seu futuro. Depende da tua resposta a isso. Lembra que nós lemos lá que Jesus falou: se vocês estiverem em mim ou em vocês, tudo o que pedirdes vos será feito. Tudo nos está disponível para a glória de Deus. Tudo nos está disponível. O que é necessário? Concordância. Entrar em concordância. Nós precisamos entrar em concordância com o Espírito Santo. Nós precisamos nos deixarmos sermos dirigidos, guiados. Deus não é o gênio da lâmpada. Nosso desejo não é promessa dele, mas suas promessas se converte em nosso, ali tem um errinho, em nosso desejo. Então, não é assim: tudo que eu pedir Deus vai me dar? Não. Tudo que Ele deseja para você se torna o teu desejo e Ele vai te dar. O propósito de Deus para nós é muito mais elevado do que nossa mesquinhez possa desejar. Talvez você perdeu alguma coisa que você gostasse muito, mas é porque Deus está preparando algo muito melhor para você. Deleite-se no Senhor e Ele te concederá o desejo do seu coração. Olha a ligação. Alegra-se no Senhor e os seus desejos serão concedidos. Né? Tem um louvor que nós louvamos que fala que os sonhos de Deus são mais altos do que os meus, do que os seus. Então, quando nós vemos essa palavra, né, dizer que Deus ele faz
né? A nossa vontade ser a vontade dele. Você vê quando Deus deu o sonho para José, né? Aquele sonho não foi de José, aquele foi o sonho de Deus. E Deus cumpriu. Então, meu amigo, irmão, Deus tem um projeto na vida de cada pessoa. Deus tem um projeto estabelecido na vida de cada pessoa. Agora, para concretizar este projeto, dentro do que nós estamos ouvindo aqui hoje, nós temos que ser sensível à voz do Espírito Santo. Você acha, missionário, que o Espírito Santo vai errar o caminho? Você acha que o Espírito Santo, que é Deus em nós, ele vai nos levar para uma derrota na nossa vida? Para uma não realização da nossa vida? Pelo contrário, as nossas decisões egoístas nos levam à frustração. Mas a direção do Espírito Santo na nossa vida nos leva ao alvo perfeito. Aquilo que Deus quer e nós passamos a querer também. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, invade em nós uma alegria tão grande, um gosto tão grande. Eu quero aproveitar esse momento, missionário, também para fazer uma explicação para o pessoal de casa. Assim, mas eu já recebi o Espírito Santo, como nós vemos aqui, o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Quando você confessa o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, você recebe o selo, você recebe o Espírito Santo. Agora existe algo a mais que eu queria dizer para você. Existe também o batismo com o Espírito Santo. Não é a mesma coisa. É um revestimento, né? E quando você é batizado com o Espírito Santo, a evidência é que você fala nas línguas dos anjos, que você não entende. E não é aquela língua também, missionária, que eu vou ensinar você a falar, olha, repete comigo isso. Não, isso não é o Espírito Santo, isso é coisa da mente das pessoas. O Espírito Santo, todos nós aqui fomos batizados com o Espírito Santo. Eu me lembro dessa minha experiência, eu tinha 11 anos apenas, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu fui tomado de uma força tão grande interior, e eu passei a falar as línguas que não era algo que eu estava falando, era Deus dentro de mim. Isso é um revestimento do Espírito Santo. E você que já tem o Espírito Santo, busca se revestir mais, busca crescer mais nessa intimidade com o Espírito Santo, que você vai conhecer coisas extraordinárias que Deus tem para você. Não existe limite, não é, missionário, pastor? Não existe limite para que o Espírito Santo tem na nossa vida. O limite é a incredulidade do ser humano, é a dúvida, é a falta de fé, né? É a mente poluída com tudo que nós vemos aqui no mundo, né? Hoje nós vemos pessoas se basear apenas no conhecimento humano, pessoas que desprezam totalmente, né, a presença de Deus para a sua vida, dispensam, né, não acreditam, não valorizam o Espírito Santo. E tem muitas pessoas, até com o nome de cristão, que não têm levado a sério o Espírito Santo, tem desprezado. A Bíblia diz que tem entristecido o Espírito Santo, porque ele tem sentimento. Ele tem sentimento. E a Bíblia diz aqui, Romanos capítulo 8, verso de número 27 ou 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha quem que é essa pessoa, pastor, que foi dada a nós aqui. Alguém que vai diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é gemidos inexprimíveis? É alguém que sente a tua dor. Você está aí sofrendo com uma situação, uma enfermidade, um problema familiar, um problema financeiro, um problema mais diverso que você está passando. O Espírito Santo sentindo a tua dor. E você pensando assim, ninguém sabe o que eu estou passando. Não, o Espírito Santo, ele sente a tua dor, porque com esse sentimento, com essa dor, ele vai até Deus e intercede
com gemidos inexprimíveis. Aí no verso 27 diz assim, ó, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, meu amigo, hoje nós estamos vivendo um mundo missionário, pastor, das pessoas não valoriza a fé, não valoriza Cristo, não valoriza o Espírito Santo. Né? Só que aí chega um momento como esse que nós estamos passando, e aí? Da onde que vem a resposta? Da onde que vem o socorro? Verdade. Né? Agora, aquele que tem o Espírito Santo, nesse momento, como nós, e muitos de vocês estão aí, sabe o que nós estamos? Sossegados. Por quê, pastor? Porque nós temos uma promessa, nós temos um selo, nós temos, nós somos filhos, Amém. Guardados. Nós não somos criaturas qualquer, não somos animalzinho de estimação de Deus, não, nós somos filhos. Ele comprou nós, pastor, com preço de sangue. Ele deu o seu único filho para nos resgatar. Não foi a troco de qualquer coisa que fomos resgatados, não. Fomos comprados com preço que o ouro e a prata do mundo inteiro não poderia pagar. Mas sabe por que isso? Porque Deus valoriza a sua vida, valoriza a nossa vida. Deus coloca em você, sabe que você tem um valor. Pessoas que falam que você não vale nada, que você não tem jeito, que a tua vida não tem jeito, pessoas que ficam lançando palavras de maldição sobre a sua vida, não ouve essas pessoas não. Sabe por quê? Porque quem falou que você tem valor é o próprio Deus que te criou, que te resgatou através do seu Filho. Então, você vai ficar ouvindo o que os outros falando? Larga a mão. Se aprenda, se agarre na palavra de Deus, que ela tem sim, como diz a palavra de Deus, o Senhor dizendo assim, eu sei os pensamentos que tenho sobre ti, pensamentos de bênção, pensamentos de paz e não de morte. Deus tem algo glorioso para a vida de todos vocês. Maravilha. E a gente tem uma experiência do poder do Espírito Santo que trabalha em cima da palavra lançada. Ou seja, quando nós sentimos no nosso coração aquele impulso do Espírito Santo, que nos toma de uma forma que nos conduz a dizer uma palavra para alguém, por mais simples que seja, é impressionante o impacto que aquela palavra, às vezes simples, causa na pessoa. O poder que o Espírito Santo desenvolve numa palavra simples. Eu me recordo de uma experiência que uma vez eu senti o desejo de falar para alguém uma palavra tão simples, mas que teve um impacto tão grande na vida da pessoa que eu fiquei surpreso. Eu fiquei assim, sem reação naquele momento, diante do que aquela palavra proporcionou na vida daquela pessoa. Eu disse uma palavra muito simples, mas que é a razão do sacrifício de Jesus. Eu disse para aquela pessoa, um morador de rua, eu nem sabia que ele era um morador de rua, eu disse para ele assim, olha, Jesus te ama. Falei uma palavra tão simples, Jesus te ama, mas foi impulsionada pelo Espírito Santo. E quando eu falei aquela palavra, aquele homem, pastor, desabou em lágrimas. Ele começou a chorar de uma forma assim inconsolável, de soluçar, e eu fiquei espantado de ver como aquela palavra trocou aquele homem. Então é esse o poder que o Espírito Santo tem de tocar as pessoas. Às vezes as pessoas que não conhecem o Evangelho, as pessoas que não conhecem o Espírito Santo, dizem assim, como é que esse povo convence tanta pessoa assim? Será que eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas? Por que as igrejas estão cheias? Por que será que o povo sai, andam caminho distância, sai do conforto da sua casa, pega o seu carro, pega a sua família, vai para a igreja, vai todos os dias? Por que o povo está tão ansioso para voltar para os cultos presencial? Por que a gente vê evangélicos de joelhos dobrados nas avenidas, clamando, buscando a Deus? Sabe o que é isso? Isso é o poder do Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo impulsionando, nos chamando para congregar, nos chamando para viver uma vida na presença de Deus. É isso que justifica, irmãos, a crescente da igreja. É isso que justifica as pessoas se desprender do seu conforto e estar reunidos, clamando e buscando a Deus, o poder do Espírito Santo.
para encerrar, o Paulo, o que ele quer dizer em Efésios aqui? O que ele quis dizer para nós só nesse primeiro capítulo? O que ele quis dizer? Nós precisamos, igreja, nós precisamos, né? Abrir os nossos ouvidos, passarmos a enxergarmos essa realidade desse poder que habita em nós e vivermos este poder que habita em nós, porque nós precisamos viver este poder para podermos falar deste poder, para podermos levar este poder que transforma, esse poder que cura, esse poder que liberta, esse poder que alegra. Então, que fica essa mensagem. Paulo escreveu Efésios para isso, para abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos enxergar os privilégios que nós temos de estarmos em Cristo Jesus. Mas existe um preço. Deixe o Espírito Santo te guiar. Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Então, para nós podermos usufruir deste poder, vivermos este poder e que esse poder, o Senhor nos usar como instrumento para transformar vidas, nós precisamos ter isso em mente. Sem Cristo, nada podemos fazer. E estar em Cristo é ter esse relacionamento de dependência, sabendo que tudo que eu quiser, Ele vai me dar, mas tudo que eu quero é o que Ele quer para mim, porque a vontade dEle é perfeita para a minha vida. Eu agradeço a oportunidade, eu passo para o pastor Paulo. Amém. Deus abençoe, meu amigo. Nós vamos estar fazendo oração pela sua vida agora. E esse Espírito Santo, Consolador, esse Espírito Santo maravilhoso, intercessor, que se preocupa com você, que sente a sua dor, Ele possa alcançar a sua vida, Ele possa te fortalecer, Ele possa te dar ânimo para você continuar lutando, para você não desistir, para você não parar no meio da caminhada. E eu tenho certeza que Deus vai agir na sua vida. E depois deste louvor, nós vamos encerrar ouvindo um louvor que diz assim, eu gosto muito dessa letra: guia-me sempre, meu Senhor. Depois dessa oração você fica com esse louvor e depois voltaremos na próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Ore comigo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós ouvimos hoje, Pai, esta palavra tão poderosa, Pai. Ó Deus, que nos foi falado aqui sobre o Teu Espírito Santo, Pai. O Espírito Santo, Pai, que repousou sobre o Senhor Jesus quando Ele foi batizado. Oh, Pai, o Espírito Santo, Pai, que dirigiu todos os profetas, todos os juízes, Pai. O Espírito Santo que estava sobre Jesus, que ungiu o Senhor Jesus. Oh, Pai, esse mesmo Espírito foi dado a nós, Pai. Foi dado, ó Deus, o privilégio, a oportunidade de nós termos esse relacionamento com Ele. Ó Deus, de sermos amigos íntimos dEle, Pai. Oh, Pai querido, eu te peço, ó Deus, por esta vida que está aí, ó Pai, ó Deus, participando deste momento, desta aula bíblica, ó Senhor, que se encontra sem força, que se encontra, Pai, ó Deus, desesperada, ó Deus, muitas vezes problemas familiares, problema com filhos, vícios, ó Deus, tantas situações têm destruído tantas vidas, Pai. Eu te peço, Pai, que o agir do Teu Espírito Santo, este Espírito Santo que sente a nossa dor, que sente, ó Deus, o nosso sofrimento, que conhece, Pai, a nossa luta a cada dia. Oh, Pai, esse Espírito Santo repouse sobre esta vida agora, Pai, que está sendo tocada pela Sua palavra. Ó Deus, e que essa pessoa, Pai, a partir de hoje, possa dar ouvido à Tua voz, Pai. E a Tua palavra diz, ó Deus, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Oh, Pai, que esse coração seja quebrantado agora, que este coração de pedra seja quebrado agora, Pai, que o inimigo não tenha mais, Pai, ó Deus, poder sobre esta vida, Pai, mas o Teu Espírito Santo, a
vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ele possa ter, Pai, como ouvimos nessa aula aqui, Pai, que ele possa ter, ó Deus, parte dessa herança, ó Deus, parte, Pai, desse privilégio de estar, Pai, fazendo parte da sua igreja, ó Deus, de ser chamado filhos de Deus. Pai, eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre os seus negócios, onde você colocar a planta do seu pé, Deus vai estar com você, vai haver prosperidade, vai haver fartura, vai haver cura, vai haver o melhor de Deus para a sua vida. Recebe aí em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ouça este louvor para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. No caminho teu querer, uso-me pra te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá teu Espírito